Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meu irmão. Hoje, capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, o livro da Revelação, né? A gente já viu lá as cartas, as 7, capítulo 2, 3, 7 igrejas da Ásia, né? E começa o capítulo 4 dizendo assim: depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. De que coisa? Daquilo tudo que foi dito nas cartas lá atrás, né? Nas cartas às igrejas, né? Porque termina o capítulo 3 falando assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci. E sentei-me como meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, ele está se referindo lá atrás, né? Aí vai continuar. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aqui vocês vão perceber que esses dois capítulos, 4 e 5, eles são uma espécie de introdução do capítulo 6 ao capítulo 20, tá? E aí, está falando aí na sala do trono, porque o trono do céu e o Cordeiro, né, Jesus, assume a responsabilidade de iniciar o grande conflito final com as forças do mal, sendo que no fim triunfará e o diabo será lançado no fogo eterno. Aqui, o diabo não guerreia contra Jesus nem contra Deus, mas contra a gente mesmo, né? Contra a criação de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, ao trono do céu. O céu tem um trono específico? A gente tem um trono assim como forma a gente idealiza? O trono é uma forma de idealizar. Por quê? Toda a criação é trono de Deus. O universo é o trono de Deus. Tá? E aí, quando ele faz subo para cá, então para cá e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas, né? Ele está sendo igual aqui Moisés quando foi convocado para subir no Monte Sinai para receber a orientação divina, tá? Aqui João foi convocado para subir para cá, né, no Espírito, para ver as coisas, as revelações, né? Embora alguns estudiosos, intérpretes, vejam esse versículo como o arrebatamento da igreja, que deve acontecer depois dessas coisas aqui. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Atenção, tomado pelo Espírito aqui é um estado de consciência espiritual, não é uma incorporação de uma entidade conforme fazem aí, não. Não tem aí que você perde a consciência. Ah, porque o Espírito Santo ele repousou no Espírito. Aí você perde a consciência, diz, mas não tem nada disso. O Espírito Santo é lucidez, tá? Aquele que está... Diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e ao sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Ao redor estavam outros 24 tronos assentados. Nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, na cabeça tinham coroas de ouro. Então, primeiro aqui, ele está falando de pedras aqui, pedras preciosas, né? Sardônio, esmeralda, jaspe, né? E está falando da esmeralda aqui, até quem está no céu, a luz de Deus é inacessível. Você não consegue ver a luz de Deus, ninguém pode ver. E é apresentado como um tipo de perspectiva, né? Um brilho de pedras preciosas, como tamanha é a luz de Deus. Aí é uma comparação pobre aqui, mas é uma comparação que o João escreveu por orientação do Espírito Santo aqui. Tá? E quando fala dos 24 anciãos aqui, precisa entender uma coisa. 24. Primeira coisa que você... São 12 tribos de Israel, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. A soma dá 24. Mas 24 aqui quer dizer a completude das nações, a totalidade das nações. Por quê? Israel foi chamado para ser sacerdote entre as nações, sacerdócio entre as nações. As 12 tribos deveriam levantar sacerdotes. E os 12 apóstolos também são sacerdotes no Novo Testamento. Então, os 24 anciãos representam a totalidade das nações. Os 24 representam as nações numa união com Deus. União com Deus, tá? Esses 24 anciãos significa a Jerusalém celestial, habitada por todos nós.
Não há diferença entre judeus e gregos ou judeus e gentios. Todos nós somos judeus, não de etnia, como já disse antes, mas por meio do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Tá? Isso significa o quê? Que esses 24 anciãos aqui, os 12 apóstolos, as 12 tribos, representam a totalidade, ou representam o quê? Representam aqui a igreja. A igreja de Cristo, aqui no final, vai ser arrebatada. Não se sabe como é arrebatamento, muita gente fala bobagem aí. Então, esses 24 senhores representam a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta por todas as nações, por todos os cristãos do mundo. É isso que quer dizer aqui, tá? E eles estavam vestidos de brancos, né? Na cabeça tinham coroas de ouro, tá? Ou seja, esses 24 senhores representam a totalidade dos crentes de toda parte do mundo, nos céus, tá? E a gente tem que entender aí que eles vão falando assim: do trono saiu um relâmpago, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Outra vez, ação completa e perfeição. 24 é o quê? 24 é a totalidade dos crentes no céu. E 7 é o número da perfeição. Tá? Número da perfeição. E aí a gente tem que vai continuar falando aqui. Diante deles estavam 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro. Tá? E aqui está falando da beleza do céu, da majestade de Deus e do céu. Tá? E qual é, nesse contexto aqui, na eternidade aqui, o que eles fazem? Eles louvam o Senhor o tempo todo. O céu, a eternidade, não é um lugar de ócio. Entenda isso, é um lugar de atividade em que nós louvaremos para sempre Deus nosso Senhor ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estaremos louvando ao Senhor todo o tempo, como fazem lá os 24 anciãos aqui e fazem os anjos lá. Tá? E aí, ele vem falando assim: dia e noite repetem sem cessar. Os anjos lá, né? Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que há de vir. Por isso aqui, que é e que há de vir, eu sou o primeiro e o último, é o que Deus abre lá falando, eu sou o que sou, mas não é eu sou o que sou. Eu serei o que serei, ou seja, não tem diferença para Deus passado, presente e futuro. Porque Ele é a eternidade, Ele é o eterno, eu serei o que serei. Ou seja, está dizendo aqui o que era, o que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória e honras a Deus, e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre. Ele lança suas coroas diante do trono e diz: Tu és o Senhor Deus nosso, é digno de receber a honra e a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. Então, olha só, os 24 anciãos têm coroas e eles depositam as coroas aos pés do Senhor, porque mesmo na eternidade nós continuaremos sendo criaturas de Deus e nosso maior prazer será sempre louvar o Senhor, meu irmão, minha irmã. E por que eles depositam a coroa? Porque só Deus é digno de honra e glória. Eu sou isso. Não, você não é nada. Por capacitação do Espírito Santo, foi te dado algum dom para você servir ao próximo. E aqui, eles retiram a coroa e colocam aos pés do Senhor, porque só Deus tem honra e glória, tá? E aí vai falar aqui no capítulo 5, meu irmão mesmo, sobre o livro e o cordeiro. Então vi na mão daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é de romper os selos? Quem é de romper o selo, abriu o livro. E aqui está falando de quê? O que esse selo está falando aqui? Primeiro que o selo é escrito de um lado e do outro, aí está falando como está lembrando lá as tábuas da pedra da lei, na lei mosaica no Antigo Testamento, tá? As fibras do papiro, do rolo do papiro, elas correm horizontalmente do lado de dentro e torna a escrita mais fácil do que do lado de fora, entendeu? E aí o verso é onde as fibras são verticais,
selados com 7 selos, demonstrando o quê? Perfeição e total inviolabilidade. Total inviolabilidade. O selo também tem, além do selo ali, guardado ali com a máxima inviolabilidade, com o máximo segredo, o selo também representa uma identidade de quem selou. No caso aqui, Deus, né? E aí pergunta, não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos 7 selos. Está falando de quem? Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus é o primogênito, venceu a morte. E aí ele é o único digno de abrir o livro dos 7 selos, tá? Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado por 4 seres viventes pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos postaram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de ouro de incenso que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro de abrir o selo, pois foste morto com o teu sangue, compraste para Deus toda a gente, toda a tribo, língua e povo e nação. Tu constituíste o reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, meu irmão, está falando aqui do o leão aqui, ele está falando daqui, Jesus aqui ressuscitou, esteve morto e ressuscitou, né? A raiz de Davi, né? Da tribo de Judá, né? Uma tribo que não era de sacerdotes, que era a tribo dos levitas, né? Interessante. Também é interessante que ele, aqui quando ele fala, no centro cercado de 24 anciãos, tinha 7 chifres, representações de chifre, que era poder, perfeito, poder perfeito, 7 chifres, poder perfeito, não no sentido que a gente entende de chifre, tá? Normalmente a gente associa chifre aqui a maldade, mas nesse caso aqui não, o chifre aqui é sinal de poder, e só Deus, Jesus Cristo, tem poder, tá? E aí quando fala aqui, cantava, recebeu 24, quando ele fala aqui 7 olhos, são 7 espíritos, a ação completa do Espírito Santo em toda a terra, tá? E vai falar, cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O incenso, quando era acendido aqui, subia aos céus. Significa as orações subindo para Deus, representa a oração subindo. E a taça de ouro aqui significa o quê? Majestade. Ouro quer dizer majestade. Tá, meu irmão, minha irmã? E que o Espírito Santo de Deus esteja sempre nos confortando, nos consolando, sabendo que só o Senhor é digno de honra e glória, a Ele toda a majestade. Deus nos abençoe. Amém.